Olá pessoal, hoje nós vamos falar do período de 1954 até 1955 no Brasil. Basicamente hoje a gente vai falar sobre um período bastante tenso na história do Brasil, que é esse período aí pós-morte do Vargas, né? Então, o período em que o Café Filho assumiu, mas várias movimentações políticas iam acontecer neste momento. O clima político no Brasil ia ficar bastante tenso. Então, nós vamos ter aí o governo Café Filho, né, que era vice-presidente do Vargas. Ele assume aí com a morte do Vargas, caracterizado, pessoal, pela sua breve duração. Esse é um governo aí basicamente de transição, né? Dois problemas afetavam o Brasil nesse momento. A questão da balança comercial negativa, né, o déficit externo, e também a questão da inflação, né? Então, esses dois problemas. Para combater esses dois problemas, o Café Filho vai tomar algumas medidas. Então, uma delas era limitar o crédito, ou seja, dificultar a questão de tomada de empréstimos, né, porque isso tem a ver com crédito. Ele vai limitar o gasto público, né, porque também seria uma medida ali para conter qualquer incentivo a mais à questão da circulação monetária, porque era o que se acreditava na época, e aliás um grande setor aí ainda acredita até hoje, né, que a questão da circulação monetária tem a ver com a questão da inflação, e colocar uma taxa única para o uso da energia elétrica nessa época, e fazer a questão da cobrança automática do imposto de renda sobre os salários, né? Então são duas medidas aí para tentar sanar aqueles problemas que eu falei, né? A balança comercial desfavorável, né? Ou seja, estava em déficit, e também a questão da inflação. Mas o que vai marcar mesmo aí o governo do Café Filho é a questão de toda a movimentação política que vai começar a acontecer. E isso se inicia com as eleições presidenciais de 1955. Nessa campanha para as eleições presidenciais, nós teremos alguns nomes. Pessoal, já em 1954, o PSD, o Partido Social Democrático, lançou Juscelino Kubitschek a candidatura para presidente. O João Goulart seria vice, mas seria pelo PTB, porque na época as duas eleições eram separadas, né, para presidente e para vice-presidente. Mas os dois faziam parte então da mesma chapa. A UDN, pessoal, ia lançar o Juarez Távora, que já era uma figura bastante experiente aí no cenário político, porque ele tinha sido do tenentismo e lá nos anos 30 havia trabalhado para o governo Vargas, né? Foi interventor, trabalhou em várias pastas aí de ministérios, e agora ele era lançado pela UDN, né, com o Milton Campos como vice. UDN, que é a União Democrática Nacional, né, que tinha como principal figura o Carlos Lacerda. E o Adhemar de Barros, pessoal, que já tinha sido interventor aqui em São Paulo, né, no Estado Novo, já tinha sido eleito governador, agora tentava aí lançar sua candidatura nacional, né, aí ele seria então candidato pelo PSP, né, o Partido Social Progressista, e o Danton Coelho seria o vice. Só vale notar aí também que o Plínio Salgado também participou dessa campanha presidencial, mas só que a votação dele ficou abaixo, bem abaixo dos outros candidatos, né? Basicamente as campanhas aí, né, o Juscelino Kubitschek e o João Goulart, na sua chapa ali entre PSD e PTB, vão enfatizar as conquistas do governo Vargas, né? Então eles trabalhariam para manter e continuar aí essas conquistas. Do outro lado, a UDN, ela vai fazer todo aquele discurso lá do liberalismo, né, na questão de que o Estado varguista tinha inchado demais a máquina pública, que eles iriam fazer um enxugamento de tudo isso, e aí de menos intervenção estatal na economia, né? Então basicamente ia ser isso. O DN, claro, que fazia também um discurso lá contra a corrupção, né, vai acusar bastante aí a época varguista por isso. Então esses aí vão ser basicamente os dois polos aí de disputa. Nós teremos as vitórias de Juscelino Kubitschek para a presidência e João Goulart para a vice-presidência, né? Então, aí Juscelino Kubitschek, que nessa época já era mais chamado de JK, né? Começa a ser chamado dessa forma, e João Goulart passa a ser chamado de Jango, né? Então, começam aí esses dois nomes a despontar mais na política. Então, agora chegando aí a presidência e a vice-presidência. Eleições, pessoal, elas aconteceram no dia 3 de outubro de 1955. A UDN e os demais derrotados não vão ficar satisfeitos, né? Principalmente a UDN ali, liderada pelos discursos do Carlos Lacerda, não ia aceitar esse resultado. A insatisfação com o resultado vai fazer com que o UDN, mais uma vez, tenha o apoio de parte dos militares. Só que vai acontecer é que, aí nessa época, tem um general, no dia 31 de outubro de 1955, o general, que é o Cano Albert Pereira da Costa, morre, né? Então, o que acontece é que no seu funeral vai ter um coronel, né, o coronel Mamed, que vai dar uma declaração dizendo ali que as eleições não estavam de acordo com a democracia. Ele vai dizer que o Brasil vivia um estado de pseudo-legalidade. Ele vai dizer
que a eleição não estava representando a maioria do que o povo brasileiro pensava. Então vai acusar ali, basicamente, a eleição de ser uma fraude. Pelo fato do Coronel Mamed ser da Ativa, ele não poderia fazer declarações desse tipo. E aí o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, o partido do João Goulart, vai exigir a punição do coronel. Isso então se dava no fim de outubro de 1955, né? Para complicar a situação, no dia 3 de novembro de 1955, o Café Filho, o presidente então, vai sofrer um infarto, tem que se afastar da presidência para poder resolver esse problema cardíaco. Quem assume, pessoal, aí é o Carlos Luz, né, o deputado federal, vai ser aí o presidente da Câmara dos Deputados, ele que assume no lugar então do Café Filho, no dia 8 de novembro. Olha que o Carlos Luz era contra o Juscelino Kubitschek, né? O Carlos Luz, que era do PSD, né? O Carlos Luz, ele era contra o Juscelino Kubitschek, mesmo o Juscelino Kubitschek tendo sido eleito pelo PSD. Esse, pessoal, é que o Carlos Luz, ele não vai querer afastar o Coronel Mamed, né? Então, se lá o Café Filho não quis afastar o Coronel Mamed, então o Carlos Luz vai manter essa posição. Aí, pessoal, vai entrar em cena a figura do ministro da Guerra na época, o General Lott, né? Que era um general com bastante prestígio no Exército. Ele também vai exigir essa punição para o Coronel Mamed. O General Lott, General Henrique Lott, ele vai representar o setor do Exército que é a favor da legalidade que está vigente, né? Então ele vai, por isso, exigir então que se respeite o resultado das eleições, que o Juscelino Kubitschek possa assumir a presidência lá no início de 1956. O Carlos Luz vai rejeitar o pedido do General Lott, então o Coronel Mamed não vai ser punido. O pessoal é que o General Lott vai acabar se demitindo então do Ministério da Guerra, e aí isso vai potencializar a crise ainda mais. Pessoal, a crise política estava formada, o cenário político no Brasil vai ficar bastante tenso nesse momento. E aí, pessoal, vai correr o rumor de que a UDN, né, União Democrática Nacional, liderada pelo Carlos Lacerda, vai se juntar com o Carlos Luz, que era o presidente em exercício, e também com os militares inimigos de JK, para planejar um golpe. O General Lott vai saber isso ali pelos seus aliados, e aí vai planejar um contragolpe. Esse contragolpe do General Lott vai se dar de duas formas. Então, ele vai tomar o Ministério da Guerra, ele e suas forças aliadas, e também vai ocupar o Rio de Janeiro alguns pontos estratégicos, para impedir, então, com que as forças do Exército que eram favoráveis ao UDN possam dar o golpe e instalar uma ditadura no Brasil. Então a iniciativa aí do General Lott vai ser pelo contragolpe. Os UDNistas, né, os membros da UDN e o Carlos Luz vão ficar sabendo então que o General Lott está organizando esse contragolpe. E aí vão fugir para São Paulo, né? Vão fugir a bordo aí do cruzador Tamandaré. Aconteceu um problema. O problema, pessoal, é que o cruzador Tamandaré foi rastreado. E aí eles vão receber a comunicação pelo brigadeiro Eduardo Gomes, que também já tinha sido candidato a presidente, de que eles têm que voltar para o Rio de Janeiro, porque senão o navio pode ser bombardeado. O cruzador Tamandaré é obrigado a voltar ao Rio no dia 13 de novembro de 1955. No dia 11 de novembro, aí nesse meio tempo, o Carlos Luz foi afastado da presidência. Então, enquanto ele estava aí nesta viagem a bordo do cruzado Tamandaré para São Paulo, ele foi afastado da presidência do Brasil. Detalhe curioso, pessoal, é que o Café Filho também foi impedido de assumir o cargo de presidente. Por quê? Porque, pessoal, o Café Filho, que tinha sofrido um infarto, se mostrou recuperado e aí desejava voltar à presidência. Então a Câmara dos Deputados impediu também o Café Filho de voltar. Só quem vai assumir a presidência do Brasil, momentaneamente, vai ser o Nereu Ramos, que era presidente do Senado. Pessoal, dessa forma, Carlos Luz foi impedido de assumir a presidência, né, que era o presidente interino. Café Filho, que era o vice lá do Vargas, também foi impedido, e agora Nereu Ramos assumia, para garantir então a posse do Juscelino Kubitschek e do João Goulart.